Pessoal, hoje vamos falar sobre um bichinho que todos nós temos e que a gente tem que aprender a controlar para saber lidar com o bichinho do outro, que é a soberba. A soberba é extremamente complicado, pessoal. E a soberba, ela não só machuca o soberbo, como machuca aquele que está lidando com essa situação. A pessoa soberba, ela sempre acha que ela é dona da razão. Ela sempre está certa em tudo. Ela não aceita a opinião não, porque opinião também a gente tem que filtrar, mas ela não aceita a forma de ser do outro. Ela sempre ela está debatendo, ela vive debatendo, porque ela acha que a forma dela agir, o jeito dela fazer, o jeito dela falar, o jeito dela solucionar, o jeito que ela direciona uma situação sempre é a forma mais correta. E o outro está sempre, o outro não tem não tem significado para ela, não tem, como que eu vou falar com vocês? Não tem o menor valor, né? Então, a soberba, ela é colocada de várias formas. Tem pessoas que a soberba faz com que ela ignore as outras pessoas. Quantas vezes vocês já não tiveram com pessoas que simplesmente vocês estão falando e a pessoa ela simplesmente te ignora, porque o que você está falando para ela não tem valor algum, porque ela é o suficiente ali, né? O que você fala não tem valor, mas você tem a obrigação de parar para ouvir ela, ouvir o que a pessoa está falando. Isso é uma soberba. Ou até mesmo a pessoa que não te deixa falar. O tempo todo ela não tem um diálogo, é um monólogo, né? Então a pessoa fala e você não tem a oportunidade de se colocar. Não necessariamente em discussão e tal, mas num assunto ou até um assunto, uma troca de ideia, não é troca de ideia, é só uma pessoa falando, ou aquela pessoa que acha que a forma que se veste é melhor que os outros, ou a forma que se expressa é melhor que os outros, ou a religião dela é melhor que o outro, ou o time dela é melhor que o do outro. Enfim, é complicado lidar com essa situação. Agora eu te pergunto, e você? Você já dominou a sua soberba? Porque é fácil apontar para o outro, né? É muito fácil falar, nossa, fulano é tão soberbo, mas e eu? Eu já me policiei se eu também não estou sendo soberbo? Eu já me policiei para respeitar a fala do outro? Eu já me policiei para dar atenção ao outro? Ou eu só quero a atenção e a minha atenção não tem, o outro não merece a minha atenção? Porque eu sou o expert do expert para não ter bobeira. Tudo que a outra pessoa fala para mim é uma grande bobagem. Pessoal, precisamos ter muito cuidado com isso, porque às vezes a sabedoria está até na fala de uma criança. Aquela criança ali que você não dá a menor atenção, né? Dá atenção para brincar, né? Que bonitinho, que lindinho, mas às vezes até um ato de uma criança nos ensina. Então, a gente tem que começar a nos policiar sobre isso, largarmos essa soberba de lado, aprender a ouvir, mas ouvir filtrando, né? Então, o que é ouvir filtrando? Isso aqui que a pessoa está falando, deixa eu prestar atenção aqui, deixa eu raciocinar, deixa eu refletir sobre isso. Nossa, não é que tem um fundo de verdade? Não é que a pessoa nisso aí que ela está falando serve?
dá para mim aproveitar isso também, é um ensinamento. E ao mesmo tempo, não, isso aí que a pessoa está falando, já está querendo impor para mim determinada coisa e para mim não é legal, para mim não funciona desse jeito, então eu deixa para lá. Mas, e também a gente vê até onde a gente não está impondo as coisas para as pessoas. Porque, gente, quando a gente fala de ser humilde, né, não significa, não quer dizer que você vai estar sendo humilhado ou que você está se rebaixando. Muitas vezes ser humilde é você aprender a dar atenção ao outro também, ouvir o outro, porque nós somos imã, nós atraímos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vibramos. Como que eu posso querer ser ouvido se eu também não ouço as pessoas? Como que eu posso querer atenção se eu não dou atenção? E quando eu começo a entrar por essa senda de só eu falo, só eu tenho a razão, só eu sou, né, enfim, o suprassumo, as pessoas começam a se afastarem da gente. Não que tem pessoas que realmente até é bom que se afasta, mas tem pessoas que a gente não quer que se afasta, tem pessoa que a gente gosta, a companhia da pessoa faz bem, mas a nossa soberba acaba afastando. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, a ingratidão retira a afeição? A soberba, ela nos leva à ingratidão. É interessante quando a gente começa a raciocinar sobre isso, né? A soberba, ela faz com que a gente não seja grato a nada. A pessoa pode fazer o que for e para nós aquilo não tem valor nenhum. E a gente tem que começar a valorizar sim o que as pessoas fazem pela gente, a atenção que elas nos dão, a ajuda que elas nos dão, o carinho que elas nos dão, uma ajuda que elas nos dão. Então a gente ser grato sempre e não ser grato só pelo que elas fazem. Vocês já pensaram em ser grato por elas serem gratas a vocês? Porque às vezes, pessoal, a gente também é soberbo até nisso, né? Ai, fulano é muito grato a mim porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, assado, cozido e frito, né? Naquele momento lá que ela estava triste, ou naquele momento que estava sem dinheiro, eu emprestei, ou naquele momento que o marido largou, eu consolei, ou aquele momento que ela estava com a estima baixa, eu fui lá levantar a estima dela, né? Então ela é muito grata a mim, mas tem mais a que ser grato mesmo, porque eu fiz, eu aconteci. É complicado, isso é uma soberba, porque a gratidão, ela precisa também ser recíproca. Eu sou grato à pessoa por aquela benécia que ela me fez, mas a pessoa também tem a gratidão até por eu ser grata, porque nem todos são. Vocês percebem? É um trocadilho aí que a gente acaba não prestando atenção. Muitas vezes a gente não tem a humildade nem de falar obrigado, mas um obrigado de coração. E isso dentro da nossa própria casa. Porque às vezes a gente está lidando com o filho, lidando com o marido, com o pai, com a mãe, e a gente depois de um tempo fica no automático e eles fazem determinadas coisas pra gente e a gente não presta nem atenção para agradecer aquilo que foi feito, uma xícara de café que foi levado, um bolo que foi feito pra gente, uma comidinha diferente, um copo de água que te dá. Você não sabe, a gente não agradece ou se ponha no lugar quando é você. Já imaginou o tempo todo você ali fazendo alguma coisa para a pessoa por carinho, por afeição, ou seja lá o quê, e você nunca recebe, ai, obrigada.
obrigada por aquilo que você fez e tal. Porque eu acho uma balela muito grande as pessoas dizerem assim, ai, eu não faço nada por interesse. Tudo que eu faço é de coração, eu não peço, eu não quero nada em troca. Gente, para com isso. A gente quer sim, não é uma coisa física, não é dinheiro, não é que dá alguma coisa pra gente, o presente, não. Mas a gente sempre espera pelo menos o reconhecimento, né? Então, se a gente espera isso, nós também temos que dar. Reconhecer a benécia do outro, reconhecer o valor do outro, reconhecer o carinho do outro, reconhecer a divindade no outro. Independente do segmento que você vai, mas a divindade está ali, está dentro do outro. Porque quando a gente reconhece a divindade do outro, a gente reconhece Deus. Reconhecendo Deus, nós temos gratidão. Tendo gratidão, nós controlamos a soberba. Pessoal, vamos praticar isso, principalmente nesses tempos que está muito difícil de controlar o nosso emocional. Então vamos fazer o possível para a gente ser cada vez melhor e nesse melhor sermos ímãs para atrair coisas melhores para a gente e vibrar com a vitória do outro. Ok, pessoal? Aguardo vocês no próximo vídeo e fica aí, espera aí. Vamos ter cursos fantásticos. O vídeo ele fica um pouco curto, às vezes a gente quer esticar um pouquinho mais, mas não dá porque tem um tempo certo. Mas aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo aí, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, quer um direcionamento, quer um aconselhamento, conversa comigo, entra em contato comigo, tá bom? Pelo 998-294-6961. Beijo a todos.